Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este eu vou continuar a história das estações de comboio do Japão. Há muitos vídeos aqui neste canal que é todo sobre património cultural, sociedade, economia, arte, tudo o que tem a ver com o Japão e que pode interessar a quem estiver a pensar planear uma viagem ao Japão, fazer turismo ou até fazer intercâmbio. Eu sou investigadora de estudos japoneses e aqui neste canal eu procuro introduzir os estudos japoneses de uma maneira acessível para a população em geral e também tenho uma lista toda com esta temática das 10 coisas, ou 10 elementos, ou 10 ideias. E eu espero que vocês possam checar esta lista, ela está aqui em cima descrita, portanto tem um link para a lista completa. Eu já fiz coisas como os 10 kanji para visita e turismo, em que ficaram tantos de fora, que eu quero o vosso feedback, eu quero saber se vocês querem mais, porque havia muito mais que se podia fazer. Este vídeo vai ser um vídeo em que eu vou falar de estações do Japão e vou continuar o primeiro vídeo com esta temática. Portanto, vão ver que também vai aparecer o link aqui em cima, podem abrir numa nova janela. Uma das coisas que vocês me sugeriram foi falar da nova estação de Kanazawa. A nova estação de Kanazawa é uma estação que é muito visitada tanto por japoneses, não é, no seu dia a dia, mas também por pessoas que visitam o Japão em turismo. E tem uma história muito interessante. Então, quando foi criado o caminho de ferro no Japão, a norte da prefeitura de Kyoto, ele inicialmente só ia até Fukui. E depois é que se fez a Kanazawa, porque Kanazawa naquela altura era uma área muito rural, era uma área sem indústria praticamente. Então não foi pensado, não é? Numa primeira fase de criar as linhas de caminho de ferro, não foi pensado ir para lá. Mais tarde, eventualmente, criou-se a estação de Kanazawa e ela era assim uma estação de um piso só, piso térreo. Ela teve em funcionamento durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Esta zona de Kanazawa, lá está, como não tinha indústria, como não tinha muita presença militar, ela não foi tão severamente bombardeada como outras áreas do Japão, então a estação de Kanazawa até sobreviveu. E apesar dela ter sido criada longe do que era o pequeno centro urbano que existia naquela altura, depois rapidamente o que aconteceu foi a cidade cresceu até lá. Portanto, esta fotografia de 32 já é com os táxis e com os autocarros e tal. A cidade continuou a crescer à volta, mas chegou até à estação que inicialmente era longe do centro e depois cresceu mais à volta. E este hub de transportes da estação de Kanazawa desenvolveu-se cada vez mais, sobretudo nos anos 50, com o crescimento da classe média. As pessoas, mesmo que morassem ali, podiam facilmente ir trabalhar no sítio, estudar no sítio e voltar. Mas ainda assim, ainda apesar do desenvolvimento de Kanazawa e das subsequentes estações de transporte, e já vamos falar da nova estação, mas ainda assim o centro histórico de Kanazawa, lá está, porque não sofreu bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial, é um dos poucos sítios que ainda tem assim algumas ruazinhas autênticas para visitar, e é interessante, e as pessoas muitas vezes vão lá por causa disso. Também tem museus muito bons, portanto, pessoas que se interessam por história, por museus, por arquitetura tradicional, é um bom sítio para ir. A nova estação. Esta é que é a razão pela qual é uma das estações mais incríveis do Japão. A nova estação de Kanazawa tem este aspecto que combina futurismo com tradição, e eu acho que é ainda mais interessante à noite, com as luzes, mas não só. É uma grande estação e vocês veem que aquela pala do meio, que faz assim um arco, ela liga à parte mais tecnológica, não é? A parte dos comboios e de todos os outros serviços que a estação proporciona, liga isso com o frontão principal da estação. E também proporciona abrigo para quem está a circular, porque esta é uma zona onde, por exemplo, quando há neve, a neve é muito intensa, é muito difícil de suportar ali o frio, é um frio a sério. Então é importante que para as pessoas terem acesso ao terminal dos autocarros, ao terminal dos táxis, tudo isso, que estejam num ambiente protegido. Ainda assim, como é tudo, a arquitetura do ferro e do vidro é muito luminoso, é translúcido, e é inesquecível, é uma das estações do Japão mais bonitas de sempre. A característica mais
óbvia desta nova estação de Kanazawa é, sem dúvida, este Torii. Este Torii foi construído em 2005. Os Tories no Japão significam a passagem de um espaço profano para um espaço sagrado. A entrada num espaço que tem uma dimensão sobrenatural, para além do ordinário. Então eu acho que foi uma escolha interessante fazerem um Torii, que é ele próprio também uma reinvenção da ideia de Torii. Ele não é um Torii, tecnicamente, ele é uma reinvenção da ideia de Torii, lembra-nos do que é que são os Tories e de qual é que é o significado, e ao mesmo tempo faz a passagem entre a estação e o resto da cidade. Mesmo do lado de dentro, o contexto em que ele aparece é muito contrastante, não é? Com toda aquela arquitetura do ferro e do vidro, mas também é muito fácil de nós entendermos qual é a direção da saída, o que é super prático quando lá se está. Estes são os arquitetos responsáveis pelo Torii e pelo enquadramento ali da entrada da nova estação de Kanazawa. Eles também fizeram o Museu de Arte Contemporânea. Como eu disse, esta é uma zona muito marcada pela estética, pela arte, pela sofisticação, pelo bom gosto. É uma zona do Japão onde as famílias sempre cultivaram esse tipo de valores. Eles dizem que este portão de entrada não é tecnicamente um Torii e que aquelas duas estruturas laterais são a simplificação de um tsuzumi, que é um tamborzinho utilizado nas peças de teatro do kabuki. Então é mais dois tsuzumis e uma parte de cima que brinca ali um bocado com a ideia visual do Torii. Tsuzumi porque a produção de tambores e as artes do kabuki e as artes tradicionais também são a imagem de marca de Kanazawa, ao mesmo tempo que quer ter uma imagem moderna. Esta estação nova de Kanazawa é uma das, mas não a única. Vocês podem ver aqui ao lado que ela está com a estrelinha neste mapa. Este é um mapa que a empresa Japan Rail considera ser o mapa das estações retro. Eles arranjaram este nome, retro, que inclui, por exemplo, a nova estação de Kanazawa, porque tem esta característica do suposto Torii da entrada, que faz alusão aos tambores, mas também incluíram aqui algumas estações que estão mesmo classificadas como património cultural pelo governo do Japão, outras que estão desativadas como estação, mas que foram transformadas em museus ou em centros interpretativos. Portanto, é uma categoria, esta categoria retro da Japan Rail é uma categoria que inclui muitas coisas diferentes. Mas se vocês estiverem interessados em estações de comboio e acharem que é giro incluírem no vosso percurso, recomendo irem ao website e verem este mapa completo. Eu aqui não vou falar destas todas, obviamente, mas vou agora a seguir falar da Yunokami Onsen. Esta em particular eu acho que é absolutamente imperdível. Não é muito longe. Se vocês fizerem de Tóquio para Sendai, por exemplo, vocês podem fazer um desviozinho e passar lá. Se vocês estiverem a caminho de Hokkaido ou a caminho de Aomori, vocês podem fazer um desviozinho para lá. Então a Yunokami Onsen é uma das estações históricas. Ela existe desde 1932. Ela tinha outro nome, porque as linhas de comboio foram sendo reestruturadas e as estações mudaram de nome. Com este nome só vos vai aparecer em documentos a partir de 87. Ela é particularmente visitada na época da primavera, porque o enquadramento edifício desta estação, comboios a passar e sakuras em flor é uma daquelas coisas tipo postcard view, hiper instagramável. Então é realmente um edifício único. Ele está construído com as características da arquitetura daquela zona. Aliás, há muito bons museus de arquitetura no Japão e particularmente museus campo de arquitetura, ou seja, grandes parques onde se criaram exemplares de arquitetura em tamanho real com as técnicas ancestrais originais e nós podemos ver as arquiteturas de diferentes partes do país. Eu tenho aqui vídeos neste canal, vão lá ver aqui neste link que aparece em cima. Se vocês amam a arquitetura tradicional japonesa e querem saber mais sobre isso, há vários sítios onde vocês podem saber mais sobre isso. E este é um daqueles raros casos em que vocês têm como se fosse uma visita à história da arquitetura japonesa que ainda está operacional, que ainda está a ser usada.
Estes edifícios dão muito, muito, muito trabalho manter. Estes edifícios têm estes tetos, estes telhados de colmo, não é? De materiais naturais, que são um excedente das culturas, do cultivo, mas que dão muito, muito trabalho a manter. Eles têm que ser periodicamente, e periodicamente depende de caso para caso, mas é normalmente entre 20 e 25 anos. O telhado tem que ser constantemente refeito, completamente reconstruído. Depois, claro, tem que estar sempre a ser cuidado e mantido, mas a reconstrução é aquilo que é mais complicado, exige muitos, muitos recursos humanos, exige um saber fazer. Portanto, estamos a falar de especialistas, pessoas que realmente sabem fazê-lo à mão, e este saber fazer não pode morrer, não pode desaparecer, não se pode perder, senão não conseguem reconstruir da próxima vez daqui a 20, 25 anos. Então é um ótimo exemplo esta estação de arquitetura tradicional japonesa, tanto no telhado como no interior. Esta estação tem a particularidade de ter aquilo que, por exemplo, nos alojamentos de caminho dos Kaido também têm, que é esta espécie de lareira lá dentro. Não é lareira porque é fogo aberto. E está rodeado de uma área para vocês se sentarem, de pernas cruzadas ou não, à volta da lareira, a tomarem um chazinho. Aliás, em cima da lareira tem um gancho onde está pendurado um bule, que a água está sempre a ferver para fazer o chazinho. Eu sei, porque eu já tive esse feedback, que os ocidentais acham isto extremamente perigoso, porque nós temos arquitetura em madeira e terra e adobe e palha, e temos um forno, o forno não, um fogo aberto, e ainda por cima temos ali uma prateleira com livros, que ele está cheio de manga. Já agora vocês, se lerem japonês, podem passar ali horas e horas e horas a ler manga. Eu sei que as pessoas acham que isto é muito arriscado, mas isto são as características da arquitetura tradicional japonesa. E ainda se faz assim em Yunokami Onsen. E digo-vos, no inverno dá muito jeito de ter ali uma lareirinha. Ela, aliás, não está acesa o ano todo. É só mesmo quando está frio, porque como vocês podem ver, neva. E, claro, há desvantagens deste estilo de arquitetura, é que a nível de eficiência energética não é a mesma coisa, não é? A Yunokami Onsen tem um bónus, tem um plus. Como vocês veem, o segundo nome é Onsen. Esta é uma zona de termas. Esta é uma zona de banhos de água vulcânica. E praticamente à frente da estação, logo ali à beira da estação, existe um foot bath, um banho de pés. Isto significa o quê? Vocês têm canalizado diretamente das furnas vulcânicas, da água quente dos vulcões, eles canalizaram essas águas para uma área onde vocês se podem ir sentando à volta e mergulhar as vossas perninhas naquela água quente. De borla, meus amigos, de borla. Depois, quem é que vos diz essas coisas? É que eu quero saber nos vossos comentários se vocês valorizam isto ou não. Esta estação é acessível por todas estas outras estações, em particular Fukushima. A estação central de Fukushima é uma estação onde para o Shinkansen. Portanto, vocês podem vir de Shinkansen de qualquer lado e depois, a partir de Fukushima, mudarem de linhas e chegarem lá. Esta estação também fica no caminho de Nikko, que muita gente visita, sobretudo no outono, por causa dos templos, por causa das florestas a mudarem de cor e ficarem vermelhas. E também é possível, não é assim muito complicado, mudarem a partir de Utsunomiya para aqui. Portanto, é basicamente o caminho de Nikko ou em Fukushima podem mudar para aqui. Esta outra estação, eu incluí aqui na lista, não por causa da estação toda, mas por causa de uma característica da estação. É muito interessante quando fazem remodelações nas estações e, em vez de, eu acho que é interessante, eu acho que é uma abordagem até ecologicamente inteligente, que é pensarem, ok, nós não precisamos de deitar abaixo esta estrutura, a estrutura funciona, não vamos desperdiçar estes materiais, mas vamos fazer aqui qualquer coisa para tornar a experiência de passar por esta estação completamente diferente, de tal maneira que ela parece uma outra estação, mas não é. E foi isso que aconteceu em Hoshakuji. Eu tenho sempre dificuldade em dizer isto por causa do H aspirado no início. Hoshakuji. Este foi um processo de remodelação que envolveu muita utilização de madeiras que foram
utilizadas madeiras locais e até alguns desperdícios de madeira. Como vocês veem, trata-se essencialmente de a estrutura da ponte sobre os dois caminhos de ferro que liga as duas saídas da estação e depois os túneis sobre as escadas e as próprias saídas da estação. Então foi o arquiteto Kengo Kuma, que é conhecido no Japão e se calhar internacionalmente, que fez este trabalho e ele ganhou vários prémios por causa deste trabalho. Do lado de fora ela continua a parecer uma estação bastante básica de arrabaldes, mas de facto a experiência de estar lá é muito diferente por causa desta intervenção que ele fez. Ele diz que se inspirou na arquitetura tradicional japonesa no sentido em que a utilização da madeira é predominante e também no sentido em que tudo o que são coberturas, os toris, nós passamos debaixo do tori, os próprios telhados, como nós vimos na estação anterior, são normalmente estruturas pesadas, volumosas, simbólicas, distintas de tudo o resto. Então ele foi buscar estas características da história da arquitetura japonesa e criou estas coberturas nestas pontes, todas em caixotões de madeira. Assim, nós em arquitetura ocidental nós chamamos mais ou menos a isto caixotões, embora eles tenham formatos diferentes dos da arquitetura clássica. É muito orgânico, não sei, faz lembrar assim colmeias, uma coisa desse género. E realmente muda muito com a luz. É muito interessante, porque, por exemplo, com aquela luz amarelada do final da tarde, isto parece quase vermelho. No inverno, com uma luz azulada e mais tenue, isto parece um castanho escuro. É muito interessante que reaja a luz de uma maneira muito diferente e difunda a luz de uma maneira muito diferente. Então esta estação, se vocês tiverem passagem por lá, e depois ao acrescentar na zona da bilheteira, por exemplo, luz artificial aqui ficou ainda mais diferente. É muito interessante estas pequenas intervenções. E vocês, lá está, se estiverem também a caminho de Nikko, o Tsunomiya por ali, também é uma coisa que podem visitar. A seguinte é a Mansebashi. A Mansebashi é uma daquelas coisas que é um segredo bem guardado de Tóquio. E eu levo lá as pessoas que gostam deste tipo de coisas, de história da cidade, porque assim, é um sítio em que a gente pode ficar sentadinhos no café e eu conto-vos a história de Tóquio no século XX e as transformações urbanísticas da cidade, e podemos falar ali de política, de história, de cultura, de arte, podemos dar ali a introdução ao que é o ambiente internacional e até westernized, ocidentalizado do final da era Meiji e por aí por diante, antes de bater a sério uma mentalidade nacionalista que só se veio a desenvolver mais tarde. Portanto, dá para falar dos anos dourados de Tóquio, a Mansebashi, num contexto que é estar dentro da história. Eu adoro ir a sítios específicos e fazer a introdução ao resto, para se entender o resto das visitas neste sítio. Então, a Mansebashi é uma estação de 1912, em conjunto com uma série de outras estações que se fizeram naquela altura, a Estação Central de Tóquio em 14, por exemplo, a do Ueno já estava feita. Portanto, a Mansebashi existia já, e quando foi feita com aquela arquitetura mesmo europeizante, portanto, tijolinhos vermelhos e tudo. Depois, o que é que aconteceu? Houve um terremoto muito grande, não é? Em 23, que destruiu uma grande parte da cidade de Tóquio, e ela foi reconstruída inteiramente em 25, já com um estilo diferente, e depois Tóquio foi outra vez super bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, a Mansebashi foi transformada em abrigo antibomba e depois, mais tarde, foi desativada, porque reestruturaram-se os caminhos de ferro de uma maneira que já não fazia sentido ter ali uma estação. Então, esta coisa que é ponte, mas não é bem ponte, porque ela corre ao longo do rio, mas é assim uma espécie de plataforma sobre a qual os carris passam. Isso mantém-se com os tijolinhos vermelhos, conseguem ver ainda atualmente. E depois ela foi transformada num centro interpretativo, ela foi musealizada. Então, ela tem uma área mesmo de exposição, tem maquetes, tem dioramas, tem uma areazinha de exposição e isto é aquilo que faz a maior parte das pessoas irem lá, um mini centro comercial debaixo daquelas arcadas e um café na plataforma dos comboios.
E é isto que é especial na Mansebashi. Então, o que era a plataforma de embarque que vocês têm uma linha de comboio a passar de um lado e uma linha de comboio a passar do outro, na plataforma de embarque criaram um deck de observação dos comboios a passar, que é um café e um pequeno jardim. Tem duas áreas. Uma área mesmo sala de refeições do café e outra é um jardim. A parte do jardim, eu acho que depende. Às vezes pode estar muita gente, às vezes pode não estar ninguém. Eu já tive sorte e já tive azares. É um jardinzinho simpático. É engraçado vocês saberem que estão na plataforma de uma estação e que a estação foi feita em 1912 e é um pedaço da história e tal. Lá está. Se parte do jardinzinho estiver vazio, é um ótimo sítio para eu sentar as pessoas à sombra, no ar-condicionado e explicar as coisas da história de Tóquio. Isto, um guia tem que descobrir estes pequenos sítios. O café em si chama-se N3331, tem assim um nome muito comboios, mas eu devo-vos dizer, vocês tenham em conta que quando vocês estão ali naquela esplanadinha, salvo seja, não é coberta, mas pronto, é tudo em vidro, às vezes os comboios vão passar os dois em sentidos opostos de um lado e do outro e tudo treme. E normalmente as pessoas param o que estão a fazer e dizem Yay! E fazem, tipo, passam os dois comboios e toda a gente Yay! É muito giro, ok. Muito Tokyoita este momento. Seguinte, a Koyashita. A Koyashita é também designada Koyashita Station Hotel, ou Koyashita Koyasan Pilgrimage Railway Hotel. Ou seja, isto é uma estação antiga que inclui um hotel na estação. Era muito comum nesta zona aqui. A Koyashita Station, como vocês veem, está a sul de Osaka, a caminho do Monte Koya. Logo debaixo, no mapa onde diz Koyashita Station, vejam logo lá embaixo que diz Koya. O Monte Koya é uma área que tem vários templos budistas. A Koyashita Station fica a meio do caminho. Vocês veem que tem ali, a norte da estação, um rio que passa assim. Neste mapa está na diagonal. À beira do rio vocês têm a maior parte das povoações, têm os centros urbanos, têm, obviamente, as várias estações dos meios de transporte. E quando já começam a subir as montanhas a caminho do Koya, já tem a Koyashita Station, é por isso que se chama assim. Portanto, antigamente, quando as pessoas faziam visitas aos templos, às vezes ficavam em Shukubo. Shukubo é ficar nos templos, dormir nos templos. Ainda hoje, Shukubo é um sistema de pernoita em templos budistas que é muito utilizado na zona do Monte Koya e até é bastante vendido a turistas. É uma experiência, entre outras que podem ter, mas se vocês não quiserem ter esta experiência ou quiserem ter esta e também a de ficar na estação, a Koyashita Station é uma opção para, já vamos ver, muito poucas pessoas ao mesmo tempo. Então, em que contexto é que isto aparece? O Monte Koya é uma das zonas de visita do Kumano-Kodo, que é um conjunto de rotas de peregrinação do budismo no Japão. Eu acho que, essa é a minha opinião pessoal, a minha opinião como consultora, como guia, como historiadora do Japão, a minha opinião pessoal é que há outros sítios do Kumano-Kodo onde é mais interessante fazer shukubo, ou seja, estadia em mosteiro, do que o Koyasan. Acho que o Kumano-Kodo, em particular, algumas destas rotas que estão aqui, por exemplo, a Nakashiti, já fiz uma parte desta rota, a Koreshi, já fiz uma parte desta rota. Algumas partes destas rotas são muito, muito bonitas de fazer. Estamos a falar de caminhar em Floresta Virgem, é, sim, fenomenal. Também é cansativo, mas eu recomendo vivamente que vocês vão saber mais sobre estas rotas e me digam nos comentários se querem que eu faça um vídeo sobre estas rotas, que eu tenho muito material para isto. Portanto, esta estação, a Koyashita, quando vocês estão na estação e passam as linhas do comboio, vocês vão ter, não é? Aquele edifíciozinho branco e depois lá dentro vocês têm duas portinhas. E estas portas são as tais portas do hotel. Portanto, não é um outro edifício, que é um hotel, é ficar a dormir na estação propriamente dito. Este faz parte do projeto Nipónica. O projeto Nipónica é um projeto de reconstrução de edifícios antigos, readaptação de edifícios antigos
às vezes voltando a formulações originais de finalidades que eles tinham e depois foram desativadas, ou às vezes criando finalidades novas. Este é o caso em que criaram uma finalidade nova, porque de facto as pessoas informalmente podiam passar a noite na estação, mas não nas condições que têm agora. Portanto, agora existem 2 quartos, um deles, como podem ver, é um quarto com cama de casal e o outro é um quarto um bocadinho maior, com tudo, com ar-condicionado, com frigorífico, com micro-ondas, com jarro elétrico, com cadeirinhas, com tudo. Portanto, é condições de hotel. Quais são as particularidades? A decoração, manteve-se a decoração do edifício, vocês estão objetivamente falando, na estação, portanto os comboios estão ali a passar ao lado. Vocês têm coisas como o mobiliário dos comboios posto lá dentro do quarto. Parece que vocês estão a dormir dentro de um comboio. Basicamente é isso. O outro quarto é maior, tem 2 camas, cada uma de casal. Pode ser alugado por 4 pessoas. Por exemplo, para uma família, eu acho que é o ideal. É maior, tem uma mesa onde podem fazer refeições, um micro-ondas maior, um frigorífico maior. Eu acho que para famílias com crianças é muito divertido. Não se preocupem que entre as 11 da noite e as 6 da manhã não há comboios. E às vezes o horário pode ser mais alargado. Queria deixar aqui um extra para finalizar, porque isto foi-me sugerido por pessoas que comentaram a última publicação sobre este tema, portanto, a primeira parte deste conjunto, sugeriram-me que eu incluísse a Iwafune, que é em Toshigi, e a Sangobashi, que é em Tóquio, porque são as estações que aparecem no filme 5 cm por segundo. Ora bem, eu devo confessar que eu ainda não tinha visto este filme. Eu ainda não tinha visto este filme, apesar de eu já ter visto muitos filmes de anime, porque eu sabia pela história que o filme ia ser um bocado triste e não me apetecia passar por isso. Mas depois fui ver o filme porque tinha que ver o filme para poder falar das situações. Então, sem dar spoilers, este é um filme que, para quem gosta de comboios, viagens, estações de comboios, efeitos atmosféricos e temas de romance e de vida e de história de vida, é muito bom. Não vos vou dizer se acaba bem ou acaba mal, não é isso. Tem tristeza, mas também tem alegria. Tem drama, mas também tem resolução. O que interessa aqui é que o filme é uma homenagem, eu diria mesmo, é uma carta de amor às estações de comboio. E estas 2 estações, uma mais no início do filme e outra mais no fim do filme, respectivamente Toshigi e Tóquio, são personagens. No fundo é como se as estações de comboio fossem personagens. E eu pus aqui estas captures lado a lado para vermos o quão igual a fotografia é ao desenho, à mão, das estações propriamente ditas. Esta que abriu agora já é o exemplo da de Tóquio. E esta agora é do exemplo da sala de espera de Toshigi. Portanto, são iguais. É muito, muito impressionante a comparação entre a fotografia real e o desenho. E isto acontece normalmente na animação japonesa. Eles têm a capacidade de representar isto com muita fidelidade. Espero que tenham gostado disto tudo. Neste canal, como vocês sabem, a maior parte das coisas que aparece aqui ou é porque vocês pediram, ou escreveram nos comentários, ou mandaram mensagem, ou qualquer coisa. Portanto, sigam os links que está aqui na descrição de Facebooks, Instagrams e e-mails e comuniquem, porque eu faço aquilo que vocês querem que eu faça. E vejam os vídeos que estão aqui ao lado também, que também é boa ideia. Se ainda não viram, vão ver. Até o próximo vídeo.